This is my friend. Esse aqui é meu amigo. This is the soul. Essa aqui é a alma. I'm going to represent the spirit today, E eu vou ser o espírito, talking to my soul. falando com a minha alma. Hallelujah. Aleluia. Good morning, soul. Bom dia, alma. How are you? Como é que você está? No response. Sem resposta? Hallelujah. Aleluia. We're going to be ministering to our soul today and tomorrow. E nas minhas ministrações de hoje e a próxima nós vamos ministrar para a nossa alma. And my heart's desire is that whatever you hear E o meu desejo do meu coração é que quando vocês ouçam, will bless you que o Senhor abençoe to enter into what God has for you. e que o Senhor possa dar aquilo que Ele tem para vocês. Amen. Amém? So giving honor to my Lord and Savior Jesus Christ, Então estou dando toda a honra para o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo Pastor Celio Pro Pastor and Célio. ministry staff. e para toda a equipe do ministério. Thank you for having us back in Brazil. Muito obrigado por nos receber novamente no Brasil. Amen. Amém. Hallelujah. 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 So I experienced some trauma before I came. Eu passei por um trauma antes de eu vir. 2 months ago, 2 meses atrás, we had a lady come to our house, nós tínhamos uma senhorita que veio até a nossa casa and her one of her feet she had a cracked or broken foot. ela tinha parte dos ossos do pé quebrada. So we prayed for her in the house, Então nós oramos para ela na casa and I asked her to take her boot off. e eu falei para ela, tira o seu sapato. She has one of those prosthetic boots for trauma to a part of the body. Ela tinha aquela bota ortopédica por causa do acidente. So she took the boot off, Então ela tirou aquilo, and she began to walk around, ela começou a andar, walked up the steps, começou a subir os back degraus down the steps. e descer os degraus. She went back to the doctor that week. Então ela voltou para o médico naquela semana They took another x-ray, e eles tiraram um outro raio-x and the crack that was in the first x-ray e aquela ruptura que tinha no primeiro raio-x was not in the second x-ray. já não estava mais no segundo raio-x, Her foot was healed. porque o pé dela havia sido curado. Hallelujah. But then in April, Mas então em abril, my wife fell at work. a minha esposa acabou caindo no trabalho, She severed 3 tendons in her shoulder, ela rompeu 3 tendões do ombro dela. and we prayed E nós oramos, and we spoke the word e nós falamos a palavra with the same vigor or tenacity, com a mesmo vigor, a mesma intensidade que nós oramos. and nothing. E nada aconteceu. And soul Então a alma upset. estava triste. Soul was mad A alma estava triste with God. com Deus. So what I learned, and I'm getting emotional about this, but what I learned in this, E o que eu aprendi com isso? her not getting healed Ela não ser curada exposed something in me. expôs algo que havia dentro de mim. It's never God's fault. Porque não era culpa de Deus. Because I didn't get what I wanted, Porque eu não tive aquilo que eu recebi because as Eu a, queria- as a pastor, como um pastor. how do I look in front of the congregation Como que eu poderia me apresentar como pastor na frente da congregação? when the pastor's wife could not be healed Quando a minha própria esposa não havia sido curada, after he prayed? mesmo depois de orar. It also exposed some pride, Isso expôs um certo orgulho meu. but I also understand Mas eu também entendi it's a level I have not yet attained. que era um nível que eu não havia chegado ainda. But nothing's impossible with God. Mas nada é impossível para Deus. And so I thank God for when I came here, Então eu agradeço, porque quando eu cheguei aqui, my pastor brothers ministered to me, o meu pastor
me apresentou esse ministério and I feel I'm healed there. e eu senti que havia uma cura ali. Things happen in the soul, As coisas acontecem na alma and I asked God to forgive me e eu pedi para Deus para que Ele pudesse me perdoar. because we have to understand, Porque nós temos que entender, even if your spouse, family members, mesmo que seus familiares, anyone close to you, aqueles perto de você, if they pass away se eles morrerem or if they are injured ou se eles estiverem machucados and you're praying e você orar and nothing e happens, nada acontecer, He's still worthy Ele continua sendo of digno all honor de toda a and honra, all glory de toda a glória, and all de worship todo o louvor, because He is Lord. porque Ele é o Senhor. So we're still learning. Então eu continuo aprendendo. But I called my wife last night and I told her Então eu liguei para ela, minha esposa, ontem à the noite, devil is still a liar. e eu falei, o inimigo continua sendo mentiroso. Hallelujah. Aleluia. Because our faith in God cannot be based on what we see. Porque a nossa fé em Deus não tem que ser baseada naquilo que It's vemos, based on what we believe. mas sim naquilo que cremos. And we still have great expectations in the Lord. E nós continuamos tendo expectativas para as coisas de Deus. So on yesterday evening, Então ontem à noite, several people came to me várias pessoas vieram até mim and spoke of healing they received when we were here the last time. e vieram falar das curas que eles receberam quando eu estive aqui da última vez. Remember we prayed for houses? Lembra que nós oramos por casas? Someone came to me and told me they got a house E last várias year. pessoas vieram e me falaram que conseguiram comprar uma casa ano passado. So this time when those thoughts came back, Então quando essas coisas começam a voltar, those people said they were healed as pessoas falando que and foram your wife is still curadas, not healed. mas a minha esposa não havia sido curada. Those people got houses As pessoas estão ganhando casas and your wife is still not healed. e o inimigo falava, sua esposa está lá sem ser curada. Guess what I did? Mas adivinha o que eu fiz? I said, Eu disse, shut up! cala a boca. Hallelujah. Those voices don't matter. Essas vozes não He importam, is still Lord. porque Ele continua sendo o Senhor. He's still Lord and He's still Savior. Ele continua sendo Senhor e Salvador. Remember I shared with you, Lembra quando eu compartilhei com vocês? my mother passed away in my arms Que a minha mãe, ela faleceu nos meus braços, with bone cancer. com um câncer nos ossos. But in the last 25 years, E nos últimos 25 anos, we've seen several people healed of cancer eu vi várias pessoas sendo curadas do câncer. because we learned Porque nós how aprendemos to fight the demon como lutar contra aquele and get demônio victory. e ganhar a vitória. And He is still Lord. E Ele continua sendo o Senhor. Hallelujah. Aleluia. We must learn to deal with the soul. Então nós temos que aprender a lidar com a nossa alma. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So many good messages, Várias boas mensagens, so much wisdom muita sabedoria we have heard. que nós ouvimos We're trying to tie it all together. e nós estamos aqui tentando conectar todas elas. So today I want your attention Então hoje eu quero chamar a atenção de vocês to be a currency this morning. para que vocês sejam encorajados nessa manhã. Not Brazilian money, Não com dinheiro brasileiro, but your attention mas com a sua atenção, to be a currency this morning. para que vocês possam ter Want you to- receber isso. Pay attention Então, por favor, prestem atenção, at all cost. porque vai custar. Hallelujah. Amém. We overcome the enemy Então a gente By vem the- sobre o inimigo, by the blood of the Lamb a gente vence o and inimigo the word of our testimonies. com o sangue do Cordeiro e com o nosso testemunho. Many times people need to hear Várias vezes as pessoas precisam ouvir testimonies testemunhos and stories e histórias of how others got free sobre como os outros conseguiram ser libertos, to give them hope, para dar esperança, to bring them out of trauma. para que eles possam sair do trauma. Because I can give you negative words. Porque eu posso dar palavras negativas I can use my words to build you up e eu também posso dar palavras para que vocês possam or tear crescer you down. ou para que vocês possam cair. And if I can tear you down E se eu fazer isso para te derrubar and put you in a room e colocar vocês num espaço of low self-esteem, que vocês tenham baixa autoestima,
I don't have to tell you to go sit in the back. Eu não preciso nem falar para vocês ir lá e sentar lá atrás. Your very nature Porque a sua natureza will demand you go to the vai back. comandar você a ir sentar lá atrás. Because that's who I put inside of you Porque foi o que eu coloquei na sua mente, by my words. pelas minhas palavras. And your very nature E a sua natureza will send you to the back of the line. vai te colocar no final da fila. And guess what? Então adivinhe. If I tell you go sit outside Então se eu falar, senta lá fora, in the back lá no fundo, and there's no door, e se não tiver porta, your nature a sua natureza will demand someone create a door vai fazer com que alguma porta se for abra, you to para exit. que você possa ser expulso lá para fora. Likewise, Assim como as a son or daughter of God, um filho ou uma filha de Deus when you have the nature tem uma natureza of the living Christ, do Cristo Jesus. your very nature A sua will natureza demand comanda justice. justiça. Give me my inheritance. Me dê a minha herança, It's mine, porque é minha. and I want it. E eu quero isso. The very nature of your spirit, A natureza do seu your espírito, character, o seu will caráter demand comanda a e manifestation manifesta of the kingdom of God o reino de Deus in your life. na sua vida. Now, Agora, hallelujah. Thank you, Jesus. This soul, essa alma, trauma traumas, in the soul, traumas na alma, the mind, the will, and the emotions comanda a mente e as emoções. must be liberated Então isso tem que ser liberto from this world. desse mundo. I was not going to do this example till tomorrow, Eu não vou falar os exemplos até amanhã. but I think I'm going to do it today. Eu achei que eu ia falar os exemplos amanhã, mas pelo visto eu vou ter que falar hoje. So is it okay if I take off my shirt? I have a t-shirt on. Can I take off my shirt for a moment? Posso tirar a camisa só para fazer representação? For an example. Por exemplo, Okay, thank you. Thank you, Jesus. Okay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. You can stay. I'll be right back. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. obrigado, Jesus. And let's see. Thank you, Jesus. Hallelujah. We're going to, I don't see one up there, do I? Yeah. Okay, back there. So this is the natural earth where we live in. Aqui é a terra natural em que nós vivemos. So here's my job, Então aqui está o meu my trabalho, life. a minha I vida. go to work, Eu vou para o trabalho, come home, eu venho para casa, pay the eu bills, pago as contas, buy the grocery, eu faço o mercado, fix the car. eu arrumo o carro, Oh, this pain in my body, tem toda essa dor no meu corpo, my children, meus filhos, problems, meus the problemas, job, the ministry, o ministério. so much work. Tenho muito trabalho. Oh, my soul. Ai, minha alma. So this is my soul. Então essa aqui agora é minha alma. Man, I'm tired. Eu tô cansado. I got to go to work, Eu tenho que trabalhar. pay these bills, Tenho que pagar a conta. provide for my family. Eu tenho que prover para minha My família. body's hurting. Meu corpo tá doendo. Oh, gracious. Baby's crying. O bebê tá chorando. Ooh, this diaper stinks. Essa fralda tá I fedida. got to change this diaper. Eu tenho que trocar a fralda? My wife's asleep. A minha esposa tá dormindo. She's tired. Ela tá cansada. I'm tired. Eu tô cansado. Doctors told me I got cancer. O doutor me I've got falou daquele arthritis. câncer. Gracious. Man, Oh, Deus. what am I going to do? O que eu vou fazer? And many times that's where the soul lives. Então é assim que na maioria das vezes nossa alma tá That's vivendo. where the soul lives. É assim que a alma acaba vivendo. Wallowing in pity. Andando em dor. But the spirit man Mas o espírito is telling the soul, tá falando para a alma: get up, levanta, son of God. filho de Deus. You are a new creature in Christ. Você é uma nova criatura em Cristo. You are seated with Christ Jesus in heavenly places. Você está sentado em regiões Quit celestiais com crying and Cristo. get up. Levante-se. I'm tired. Eu tô cansado. We wallow Nós permitimos in problems, que problemas, but we are created mas problemas que nós sit with criamos, Jesus
in heavenly places. Mas nós estamos sentados com Jesus nas regiões In the celestiais. natural, we live here, E no natural nós vivemos aqui. but in the spirit, Mas no espírito, we live here. nós vivemos aqui em cima. And we must live from this place Então nós temos que viver deste to lugar overcome that place. para que esse lugar sobressaia acima daquele outro lugar. Don't live in the soul. Então não viva na alma, Live from the spirit. viva através do espírito. So we're going to continue. Então nós vamos continuar. So you don't get in life what you want. Às vezes você não está tendo a vida que você quer, You get in life what you are. mas sim a vida que você é. You don't get in life what you want. Você não tem a vida que você quer, You get from life what you are. mas você tem a vida através daquilo que você é. Who are you? Então quem é você? Soul, who are you? Alma, quem é você? Who are you, soul? Quem é você, alma? Because Porque we can look at Pastor Celio, nós podemos olhar para o pastor Célio, and I know what's inside of him, e eu sei o que, que tem dentro dele, and I know how he thinks, e eu sei como ele pensa, because I see porque eu consigo ver what's inside of him, o que, que tem dentro dele, and I see e eu vejo how he thinks. como ele pensa, Because a person gives birth porque alguém faz algo nascer to what they are. através daquilo que ela é. And then for people who fail in life, E às vezes as pessoas acabam falhando na vida, I see e eu vejo who they are. quem eles são, Because I see porque eu vejo what they're doing. o que, que eles estão fazendo, I see eu vejo what they have created. o que, que eles estão criando, And your thoughts e nos seus will pensamentos create vão criar the kingdom o reino or they'll create ou vão criar death. morte. And how many people, Então, quantas pessoas, even as Christians, mesmo cristãs, are dead men walking? são como zumbis andando, homens mortos andando? When I say dead men, that means humanity. E quando eu estou falando sobre ser caído, eu estou falando da humanidade. Because although we love our families, Porque todo o amor que nós temos dos familiares, family life is not the total fulfillment when you have a call from God. o que a família vai pensar sobre nós não importa quando nós temos um chamado de Deus. That doesn't belittle family. Às vezes pode ser até uma família pequena. We must first be responsible for our families E nós somos responsáveis pela nossa família. and then do the kingdom work. E aí a gente acha que o reino, nós não vamos trabalhar para o reino. Because how can I come minister to you Porque como que eu vou ministrar para vocês if my wife feels left out, se a minha esposa está sofrendo? or she doesn't feel taken care of? E como que sem que eu possa cuidar dela, como que eu vou cuidar de vocês? How is she going to be at home? Como é que ela vai estar em casa I'm here taking care of you, se eu estou aqui cuidando de and vocês? she's not taken care of. E eu não estou tomando conta We dela. put things in order. Então a gente precisa colocar as coisas em ordem. So she and I have an agreement. Então eu e ela nós fizemos um I'm acordo. good to her. Eu sou bom para I ela, take care of her. eu tomo conta dela, She meets my needs. ela sabe as minhas I meet her necessidades, needs. eu conheço as necessidades And dela, she says, Papi, mas ela falou, papi, go to Brazil vai para o Brasil and let God use you. e deixa que o Senhor te use. In agreement, Então foi um acordo, because we're one. porque nós acordamos isso. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The kingdom of God within us must be voice activated. Então o reino de Deus dentro de nós tem que ser uma voz ativa. We must learn to speak to our mountains. Nós temos que aprender a falar contra as nossas montanhas. And you keep speaking. E você tem que continuar And you falando, keep speaking continuar falando, until you learn to walk in victory. até que você aprenda a andar em vitória. Most importantly, Mais importante, every battle
Toda batalha has a solution. tem uma solução. And who's in the earth today? Então, quem está aqui na terra agora, Who is our teacher? quem é o nosso ensinador? It's the Holy É o Spirit. Espírito Santo. And He knows the answer E ele sabe a resposta for every problem para cada and problema every e solution. para cada solução. So why not go to the one who knows everything? Então, por que a gente não vai para aquele que sabe de todas as coisas? And so, if you know Pastor Robbie, Então, se você conhece o pastor Rabi, you can hear it all the time. você pode ouvir ele todo o tempo. What did Jesus say? Jesus said, Jesus disse: I only do what I see the Father doing. eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. I only speak what I hear the Father speaking. Então, eu só falo aquilo que eu vejo meu pai falar. So now, since Então- I've got chance to meet Pastor Robbie, Então, desde que eu conheci o pastor Rabi, when I hear that scripture, quando eu vi essas I escrituras, think about it. eu comecei a pensar sobre você. We must hear the voice of the Holy Spirit Nós temos que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo to get an answer para ter to respostas life's problems. para os problemas cotidianos. There's so many voices, Tem muitas vozes. and how could we hear His voice Então, como que nós conseguimos ouvir unless a we voz spend dele? time with Him? Somente se a gente gastar tempo com ele. I remember hearing a testimony. Então, eu quero lembrar de um testemunho. A gentleman, he was a pastor, Era um pastor and he was dying e ele estava morrendo in the hospital. no hospital And he was asking the Lord, e ele estava pedindo ao Senhor. but here's what happened. Isso foi o que aconteceu. He did die, Ele morreu and he went to heaven, e ele estava indo para o céu. and he saw the Lord, Então, ele viu o Senhor and the Lord was displeased with him e o Senhor estava recebendo. because he did not fulfill his job as a pastor. Não, pardon? He did not fulfill his job as a pastor Ele não tinha cumprido todo o papel como in pastor the correct manner. da maneira correta. And so the Lord told him Então, o Senhor falou para ele: He would give him an opportunity to eu come vou back te dar a oportunidade de você voltar agora to get everything corrected. para que você possa corrigir tudo. But then a voice came to him Mas uma voz veio até in ele this beautiful light. e uma luz maravilhosa. He said it was the most beautiful light E ele falou que foi uma and the luz, most beautiful voice. que foi a voz mais bonita, a luz mais ever bonita heard. que ele já ouviu. And the voice told him, E a voz falou: just stop breathing para de respirar. and you'll be home any moment now. E você agora vai estar em casa a qualquer momento. Just stop breathing Para de respirar. and I will bring you home any moment E eu vou trazer você para casa, to be with me para estar comigo, for all eternity. por toda a The most eternidade. beautiful voice he ever heard. Foi a voz mais bonita que ele ouviu. But then he realized, Então ele assimilou. I asked the Lord to let me live, Eu pedi ao Senhor para que eu pudesse sobreviver, to make things right with my family, para que eu pudesse fazer as coisas certas na minha família and to finish my calling e para que eu pudesse finalizar o meu chamado the way he wanted me to. do jeito que ele gostaria que eu fizesse. Why is this voice telling me Então, to porque- stop breathing? Então por que tem uma voz agora falando para eu parar de respirar? At that moment, he realized Então ele se encontrou, então It ele was assimilou Satan. It was que aquela not God. voz não era a voz de Deus, era a voz de Satanás. But it was the most beautiful voice Mas era a voz mais bonita he ever heard. que ele já tinha ouvido. The enemy is so deceptive, beloved. O inimigo, meus amigos, ele é perspicaz. He's so deceptive. So when you're hearing voices, Então quando você está ouvindo vozes, make sure it aligns with the Word of God. tenha certeza que elas estão alinhadas com a palavra de Deus. Make sure it aligns with the purpose He's placed inside of you. Tenha certeza que ela esteja alinhada com o propósito que ele colocou no coração de cada um de vocês. Timing is everything. Porque o tempo correto é tudo. Instruction. A instrução, The voices we hear, as vozes que nós ouvimos, we must make sure that voice nós temos que ter certeza is que the essa voice voz is the voice of the Lord. é a voz do Senhor. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I remember someone once said this: Eu lembro que alguém uma vez disse: stay true to what you said you believe, esteja firme naquilo que você diz que acredita. even after the mood you said it in has gone. Mesmo que aquilo que você estava orando para ser removido já acabou, já saiu. We get so excited about something. Porque nós ficamos tão We felizes can't com wait to isso. do this for God. Aí eu estou esperando isso de Deus. And then after the excitement is gone, E depois que acaba, que isso and acontece, the mood is gone, e aí tudo sai,
we sink back into depression. Então a gente acaba voltando às vezes para a depressão. Soul, Alma, soul, alma, wake up, levante-se, wake up. levante-se. You were so excited. Você estava tão animada. Wake up. Levanta. Still no answer. E continua sem resposta. But don't be discouraged. Mas não fique desencorajado. I promise you, Eu prometo a vocês, soul will wake up by tomorrow. porque a alma vai levantar amanhã. Stay tuned. Permaneça conectado. Hallelujah. Where we're going to go with that is Luke 18. Então nós vamos lá para Lucas 18. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Luke 18. And we're going to look at verses 1 through 8. E nós vamos ler do 1 até o 8. Thank you, Jesus. Okay. Let me see. One moment. Oh, in the English and Spanish. Okay. Thank you, Jesus. Hallelujah. So Luke 18, verses 1 through 8. Are we ready? Vocês estão prontos? Lucas 18, do 1 ao 8. So just read a few like that. One by one. Okay. Verse 1. Then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. There was in his city a certain judge who did not fear God nor regard man. E havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Now there was in that city a widow in that city, and she came to him saying, "Get justice for me from my adversary." Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. And he would not for a while, but afterward he said within himself, "Though I do not fear God nor regard man." Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Yet because this widow troubles me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Then the Lord said, "Hear what the unjust judge said. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. And shall God not avenge his own elect who cry out day and night to him, though he bears long with them?" Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado a defendê-los? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Now this is a parable, Então é uma parábola, and a parable is a natural example for my natural mind e a parábola é um exemplo natural de como a minha mente natural é, that yields or gives us a spiritual principle. que nos dá princípios espirituais. So now Jesus did say he sees that there was in a city a certain judge, so there was a city with a judge. Então, o que o Senhor está falando é que havia um juiz nessa cidade. Now when we look at this spiritually, Então, vamos entender espiritualmente. the unjust judge O juiz iníquo is my soul. é a minha alma. My good old friend, unjust judge, Meu grande amigo, juiz iníquo, who will make a decision que toma as decisões if God doesn't answer quick enough. se o Senhor não responder rápido o suficiente. I prayed, Eu oro, God is quiet, o Senhor está quieto, I'm going to make a decision. então eu vou tomar uma decisão. This person made me upset, Então essa pessoa às vezes está chateada, I'm angry with them, está com raiva do Senhor I'm not going to forgive them. e não vai perdoar. Unjust judge É o juiz iníquo. will make a decision Ele vai acabar tomando a decisão, with or without God. sem Deus. And the widow was telling the unjust judge, now the widow is my born again spirit, Então presta atenção, a viúva aqui é o meu espírito nascido de novo. the part of me that came from God, Aquele que veio do Senhor. the part of me that's born of God, Aquele que nasceu diretamente do Senhor. the part of me that sits in heavenly places Aquele que está sentado em regiões in celestiais. Christ Jesus. Em Cristo Jesus.
the part of me that doesn't walk around in earthly wisdom. Aquela minha parte que não fica andando na terra natural. And she's telling my soul, Então essa parte está falando para minha give alma. me justice Me dê a vitória, me dê justiça over my enemy. contra o meu inimigo. And the word enemy, E a palavra inimigo, or excuse me, the word adversary a palavra adversário, in the Greek no grego, means a legal opponent quer dizer um oponente legal in the court system, no sistema de corte, in the court of law. no sistema da lei. So what are we getting at here? Então o que eu estou querendo mostrar aqui? Satan will legally E o inimigo, Satanás, ele é legalmente, hold you in contempt ele tem a permissão para on legal grounds a nível natural ir contra vocês, by what you say através daquilo que você fala and how you think. e através daquilo que você pensa. Oh, my back is killing me. Ah, minhas costas estão me matando. Okay, Sim, I judge you by your words, sim, eu julgo você pela sua palavra. and your back will kill you Então as suas costas agora vai te matar all your life. durante toda a sua vida. Nobody loves me. Ah, ninguém me ama mais. Nobody cares for me. Ninguém toma cuidado de mim. Nobody wants to help me. Ninguém quer me ajudar. And because you're so negative Então, porque você é negativo, and always negative sempre negativo, and always whining or crying, sempre reclamando, people avoid you as pessoas acabam se afastando de você. because of the world you're creating with your words. Por causa do mundo que você criou com aquilo que saiu da sua boca, com as suas palavras. And the enemy brings people E o inimigo então agora vai trazer pessoas into your sight. para a sua vista, They hear you. que escutam você, They know you have needs, sabem que você tem necessidades, but they walk away. mas acabam se afastando. They have their own problems in their life. Porque eles estão cuidando dos próprios problemas. And you are just too much drama. E essas pessoas estão cansadas de tanto drama. Because of the trauma in the soul. Por causa do trauma na alma, Wake up. levante-se. Avenge me of this adversary. Me dê a vitória contra o meu adversário. I need to feed my children. Eu preciso alimentar os meus filhos. Get up and go to work. Levante-se, vá trabalhar. My body's hurting. Meu corpo está doendo. Pray. Ora, Fast. jejue, Worship. adore, Read the Bible. vai ler a Bíblia, Do something. faça algo. Get us out of this problem. Vamos resolver esse problema. Wake up. Levante-se. Nothing. E nada. Avenge us and give us victory over this problem. Então você tem que levantar e solicitar a vitória contra esse inimigo. You are a three-part being. Vocês são um corpo em 3 partes. You are not your body. Você não é somente seu corpo. You are not your thoughts. Você não é o seu pensamento. You are a spirit Você é um espírito seated in heavenly places sentado em regiões celestiais, in Christ Jesus em Cristo Jesus, that lives in a body que vive num corpo that has a soul. e que tem uma alma. But the soul Mas a alma must hear tem que ouvir the voice of the widow a voz da sabedoria, and give victory para que você tenha vitória to the body, soul, and the spirit. no corpo, na alma e no espírito. Because see, your spirit is born again Porque if se- you are a Christian, Porque se você é um cristão, seu espírito é nascido de novo. but the soul is the mind, Mas a alma, que é a mente, and it must be renewed tem que ser renovada, over sempre and renovada and e over renovada with the Word of com God. a palavra de Deus. That's why one day, Então é por isso que um dia, Sunday, domingo, Wednesday, quarta, well, I go to church on Sunday, eu vou na igreja domingo, I go to church on Wednesday, eu vou na igreja quarta, but guess what? mas adivinhe, You have an enemy você tem um inimigo who fights you 7 days a week. que luta contra você 7 dias na semana. Is one day of fellowship enough? Será que um dia de comunhão é o suficiente? 2 days of fellowship enough? 2 dias de comunhão é o suficiente?
We need continual fellowship Nós temos que manter uma with the Father comunhão contínua com o Pai, in the Word of God com a palavra de Deus, to renew your mind. para que a mente seja renovada. Because, beloved, Porque, meus amados, sometimes in life, às vezes na vida, 15 years of living in sin, 15 anos vivendo em pecado, 5 years of living in a sin, 5 anos vivendo em pecado, sometimes one week, às vezes uma semana, 1 year às vezes um ano, is not enough não é suficiente to change that soul, para que você consiga mudar a sua alma, to convince him para convencer ela he is a new creature in Christ. que ela é uma nova criatura em Cristo Jesus. Because the soul has to be renewed Porque a alma, ela every day. tem que ser renovada todos os dias. In my born, amen. Amém? Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. In my born again spirit, No meu espírito, nascido de there is novo, no sin. não tem pecado. It cannot sin Ele não pode pecar, because it's born from above. porque ele nasceu de cima. There is no sin in the born again E spirit. não tem pecado no espírito que It's nasceu born de from novo, above. porque nasceu de cima. All the decisions in this earthly realm Então todas as decisões aqui na come terra through the soul, vêm para a alma, the mind. para a mente. You are not your thoughts. Você não são seus pensamentos. Just because you have a negative thought Não somente porque você tem um pensamento doesn't negativo, mean that you thought that. não significa que você acha que é isso. But if it comes Mas se vier and it dwells, e se entrar, now you have responsibility. e se isso habitar em você, aí sim você vai ter responsabilidade. If it's a bad thought, Se for um pensamento ruim, cast it out. expulse. Because if it comes in Porque se entrar and you begin to stroke it and play with it, e você começar a brincar com ele, wow, well, I know it's a bad thought, but eu sei que é um pensamento ruim, they did do me wrong, isso faz eu fazer algo errado, and they should get judged for that, e eu posso ser julgado por isso, because God doesn't like wrong, porque o Senhor não quer isso, and God punishes sin. e o Senhor vai punir os pecadores. So I think I should do something to them about that. Então eu acho que eu tenho que fazer algo. Wow. The process. O processo, The process. o processo. Those thoughts, Esses pensamentos, if they're not godly, se não forem de Deus, must be judged immediately tem que ser julgado and imediatamente cast them from you. e que isso seja expulso de você. Because if with this, if we look at 2 Corinthians chapter 10, Se a gente for olhar lá em 2 Coríntios 10, 3 through 6, 3 through 5, do 3 até o 5, let's go there. vamos lá. And I think I want you to read it from this translation. Okay. So I want you to read. We're going to, so can you read this in this translation and interpret it to Portuguese? Ok. We're going to read 3 through 5 because I want to, 3 through 5. So let me read it I'm going to read it in the Passion Translation in English. Eu vou ler na tradução Passion em inglês. For although we live in the natural realm, we do not wage a military campaign employing human weapons, using manipulation to achieve our aims. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nosso sofisma. Instead, our spiritual weapons are energized with divine power to effectively dismantle the defenses behind which people hide. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, We can demolish every deceptive fantasy that opposes God and break through every arrogant attitude that is raised up in defiance of the truth of the knowledge of God. e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. We capture like prisoners of war every thought and insist that it bow in obedience to the Anointed One. That was verse 5. Eu vou traduzir porque essa versão é mais amplificada, tá, gente? Nós podemos demolir, no versículo 5, nós podemos demolir toda fantasia deceptiva contra Deus e quebrar toda arrogância e atitude que se levanta
contra o conhecimento de Deus. Since we are armed with such a dynamic weaponry, we stand ready to punish any trace of rebellion as soon as you choose complete obedience. Desde que nós estejamos armados com esse exército, com esse armamento, nós podemos permanecer de pé contra a punição e contra a rebeldia. Assim nós podemos completar então a obediência. God has given us weapons Então o Senhor está nos tem dado armas that are necessary que são necessárias for the type of battle that we're in. para as batalhas que nós estamos passando. These weapons are spiritual weapons Essas armas são espirituais to fight a spiritual enemy. para lutar contra os inimigos espirituais. You must take every thought captive Então você tem que ter todo o pensamento cativo and make it obedient to the anointed one, to the Lord Jesus e Christ. vocês têm que obedecer a esses pensamentos, Because you will become what you think. porque então você começa a se tornar exatamente aquilo que você tem pensado. When we look in James chapter 1, Então quando nós olhamos lá para Tiago, capítulo 1, he said, God cannot be tempted with evil. ele diz que que Deus não pode ser tentado pelo inimigo. And God does not tempt people, Então o Senhor também não atenta pessoas, but every person is tempted mas toda pessoa é tentada by their own desires pelos seus próprios desejos and enticed or lured in, drawn in. e acaba sendo afogada, atraída para isso. And sin, when it is lust, when it is conceived, brings forth sin. So when lust is conceived, should we maybe, E toda luxúria, when it is conceived, or when it has when the desire has intimacy with the thought, então quando os seus desejos começam a ter intimidade com o seu pensamento, it gives birth vai to fazer sin. com que algo nasça, e esse algo é o pecado. And then sin, when it is complete, E então aí sim, o pecado vai brings ser forth completo. death. E isso vai trazer a morte. When you have a negative thought Quando você tem um pensamento negativo, and you become intimate with that e thought, você então começa a ter intimidade com esse it's pensamento, an intimate relationship, relação íntima, and then it can give birth to the action. então isso vai fazer com que nasça ações You think it negative, negativas, negative, negativa, and then you carry out that thought. então você vai começar a fazer com que esse pensamento And dê a it vida a esse can, and it pensamento. can create death inside of you. E isso começa a fazer com que haja morte dentro de você. Likewise, Assim como, when you receive a thought from the Lord, quando você recebe um pensamento a de revelation Deus, from the kingdom, uma revelação do reino, and you meditate on that thought, e você começa a meditar sobre esse pensamento, and you become intimate with that e thought, aí então você começa a ter intimidade com esse pensamento, it gives birth to life. e isso vai fazer com que algo nasça, mas é And vida. that life will bring you victory Então a vida traz a vitória, in the name of Jesus. em nome de Jesus. One road leads to death, Então, dá até a morte. one road leads to life. Um traz a morte e o And outro leva a vida. my beautiful Brazilians, Então, meus brasileiros lindos, choose life. escolham a vida. Hallelujah. 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 And we might think, well, I'm struggling with something. Então, às vezes a gente está pensando, eu estou lutando contra algo. I'm struggling. Eu estou lutando. How can my soul, Como a minha alma? how can it find victory Como que eu posso conseguir vitória? when I'm depressed Se eu estou depressivo and I'm sad? e eu estou chateado, I don't feel like doing anything. eu não me sinto com vontade de fazer nada. I don't feel like reading my Bible. Eu não sinto vontade de ler minha I Bíblia. don't feel like praying. Eu não sinto vontade de orar. That's why we have the Holy Spirit. Então, nós temos o Espírito Santo. É por isso que nós temos o Espírito Santo. He loves us. Porque Ele nos ama. He will continue. Ele vai continuar. Jesus is praying for us at the right hand of the Father. Porque Jesus está lá, à direita do Pai. He's interceding for us. Ele está lá, sentado por nós, intercedendo por nós. And the Holy Spirit, E o Espírito Santo, through our spirit, através do nosso Espírito, is giving us revelation, nos está dando a revelação. encouraging us E nos tem encorajado to stay in the Word of God. a permanecer na palavra de Deus. He even helps our spirit to bring back scriptures, Então ele começa a fazer com que o Espírito nos To our relembre os versículos que nós To give lemos us na nossa mente, encouragement. para que isso nos dê coragem to stand up
para permanecer and walk in victory. e andar em vitória. But still, Mas you must choose ainda assim, você tem que tomar a decisão, because we have responsibility. porque nós temos responsabilidades. Now, in the garden, Lá no jardim, when Jesus was praying quando o Senhor estava orando and the disciples went to sleep, e os discípulos foram dormir, Father, Pai, is there any way existe alguma forma we can redeem mankind que a gente possa redimir a humanidade without me being separated from you, sem que eu seja separado de você, Pai? without me going through all of this? Sem que eu tenha que passar por tudo isso? If there is, Se tiver, let's do that. vamos fazer dessa forma, But not my will, mas que não seja a minha vontade, your will be done. mas que a sua vontade seja feita. And the Bible tells us E a Bíblia nos ensina angels came and ministered to Jesus que os anjos vieram para ministrar ao Senhor in the garden no jardim, because he was resisting temptation. porque ele estava resistindo à tentação, He was becoming sin. porque ele estava pronto para se tornar pecado. He was resisting sin Ele estava resistindo ao pecado, to the point that it says that his sweat became as great drops of blood. até o ponto que a Bíblia nos relata que ele suou gotas de sangue. Has anyone in this room Será que tem alguém aqui ever resisted temptation que resiste à tentação to the point that you begin to bleed through your a skin? ponto de sangrar, de sair suor com sangue de vocês? Nobody. Ninguém. Jesus did. Jesus fez isso. Angels came and ministered to him Então os anjos vieram para ministrar a in the ele, garden. lá no jardim. But now, Mas agora, the beatings, they beat him. eles estão batendo nele. They put him on the cross. Estão colocando ele na cruz. And when they put him on the cross, Estão colocando ele lá na cruz. no angels came to minister to him on the cross. E lá na cruz, nenhum anjo veio ministrar para ele. When the Jews looked at Jesus on the cross, Então, quando os judeus viram Jesus na cruz, what did they see? o que eles estavam vendo? Blasphemer! Blasfemo. If you truly God's son, then let him come and get you. Se você é o verdadeiro filho de Deus, então desça daí. Elijah will come save him. Talvez Elias pode vir te salvar. Blasphemer. Você é um blasfemo. That's who they saw. Foi isso que eles viram. Well, what did Satan see? Então, o que Satã estava vendo? I have victory over you, Eu estou tendo a vitória sobre você. and I will drag you down to hell. E eu vou puxar você até o mais profundo inferno. Your spirit is just like my O spirit, seu espírito é assim como o meu espírito. and I will drag you down. E eu vou te arrastar para o inferno. You are defeated. Você está vencido. What did the father see? Mas o que o pai estava vendo? The father turned his back on him. O pai virou as costas para ele. What did the angels see? O que os anjos estavam vendo? He's no longer the Prince of Peace. Ele não é mais o príncipe da paz. Jesus suffered and died for us. Jesus, ele sofreu e morreu por He nós. never sinned, Ele nunca pecou. and he took on spiritual death. E ele teve uma morte espiritual nesse momento. He became my damaged soul. Ele se tornou essa alma. All this blackness, all this pain, Toda essa dor, hurt, esses machucados, unforgiveness, toda essa falta de perdão, bitterness, toda essa amargura, murder, todo esse desejo assassino, lust, toda essa luxúria, greed. toda essa avareza. He became all my hurt and my pain, Ele recebeu tudo isso all em meu my lugar, trauma, todos os meus traumas. and he took it to the grave. Então ele levou isso lá para a sepultura. Go with me to Psalms 88. Então vamos lá para Salmos 88. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Psalms 88. Salmos 88. O Lord God of my salvation, I have cried out day and night before you. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e Let noite clamo a Ti. Let my diante prayer de come ti. before you. Incline your ear to my cry. Chega a Tua presença à minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. For my soul is full of troubles, and my life draws near to the grave. Pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se à beira da morte. I'm counted with those who go down to the pit. I'm like a man who has no strength. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força.
adrift among the dead, like the slain who lie in the grave, whom you remember no more, and who you have cut off from your hand. Atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. You have laid me in the lowest pit, in the darkness in the depths. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Your wrath lies heavy upon me. You have afflicted me with all your waves. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abaixes com todas as tuas ondas. Think about that. Pensa sobre isso. You have put me away, my acquaintances far from me. You have made me an abomination to them. I am shut up and I cannot get out. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. My eyes wasted away because of affliction. Lord, I have called daily upon you. I have stretched out my hands to you. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia. Venho clamado a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Will you work wonders for the dead? Shall the dead arise and praise you? Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Shall your loving kindness be declared in the grave, or faithfulness in the place of destruction? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Shall your wonders be known in the dark, and your righteousness in the land of the forgetfulness? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra do esquecimento? But to you I have cried out, O Lord, and in the morning my prayer comes before you. Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Lord, why do you cast away off my soul? Why do you hide your face from me? Porque rejeita, Senhor, a minha alma e oculta de mim no rosto. I have been afflicted and ready to die from my youth up. I suffer your terrors. I'm distraught. Ando aflito e prestes a expirar desde moço, sob o peso dos teus terrores. Estou desorientado. Your fierce wrath has gone over me. Your terrors have cut me off. Porque sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. They came around me all day long like water. They engulfed me altogether. Eles me rodeiam como água, de contínuo há um tempo me circundam. Loved one and friend, you have put afar from me, and my acquaintances into darkness. Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro, os meus conhecidos agora são trevas. The father turned his back on O him. pai estava virando as costas para ele. He understood. Ele entendeu. He understands Ele entendeu. the hurt in my soul A dor da minha alma. because he became Porque ele se tornou one with me comigo in my sin, no meu pecado. though he never sinned. Aquele que nunca pecou. He identified with me in my sin, Ele se identificou comigo no meu pecado. so that when he rose from the dead, Então, quando ele veio de volta da I can sepultura, identify with him eu posso me identificar in com his ele, righteousness. na justiça dele. Hallelujah. And what I really loved when I read this psalm, Então eu amo quando eu tenho que ler esse salmo, Jesus asked a question. porque Jesus aqui estava fazendo uma pergunta. Verse 11, No versículo 11: shall your loving kindness be declared in the grave? Será referida a tua bondade na sepultura? Will it be? Será? Let's go find out, shall Então we? vamos descobrir. Let's go to Colossians chapter 2. Vamos descobrir lá em Colossenses 2. Hallelujah! Aleluia! Thank you, Jesus. Hallelujah. Aleluia. This is just like a day to, a family discussion. Isso aqui é como se fosse uma discussão de família. So beautiful. É lindo. Hallelujah. Uma reunião de família. Now, when I read this, Quando eu ler isso, I was doing backflips. eu vou estar dando cambalhotas. Woo! Colossians chapter 2, Colossenses 2. and we're going to start maybe let's see here. Time. We'll start maybe verse 11. Colossenses 2, começando a partir do 11. We're going to read 11 through 15. Nós vamos ler aqui agora do 11 ao 15. In him you were also circumcised with the circumcision made without hands,
and putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Buried with him in baptism, in which you were also raised with him through faith in the working of God, who raised him from the dead. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. And you being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, he has made alive together with him, having forgiven you all trespasses. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Having wiped out the handwriting of the requirements that was against us, which was contrary to us, and he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava nas ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-no na cruz. Having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Now, I like the Passion Translation. It says, E eu gosto quando a Passion tradução diz in a court of law, que na corte, someone can indict you for something. Indict, they can indict a person for something. Pode indiciar alguém por algo. It says in the Passion Translation, he canceled every indictment against us that would hold us in judgment. Na Passion tradução fala que ele cancelou toda intimação, todo aquilo que foi contra nós. And in his resurrection, Então ele levantou. he led captivity captive. Ele pegou cativos que eram cativos. Death, Morte, Hell. liberou os cativos. the grave, Morte, hell, the grave, avareza, Satan, o inimigo, the demons, demônios, sickness, doença, problems. todos os problemas. He was no longer their prisoner. Ele não era prisioneiro. Now they were his. E agora tudo isso é prisioneiro. Jesus, Porque Jesus, the Holy Ghost, o Espírito Santo, kicked the door open, chutou a porta, went down into the darkness, foi até lá no mais profundo abismo and quickened Jesus from the dead. e pegou Cristo da morte, The most powerful, brilliant light, para que pudesse ver a the luz light mais, of the Father, a luz do Pai. penetrated the darkness A luz do Pai and penetrou na quickened escuridão Jesus from the e dead. tirou o Senhor da escuridão. And when he got up, E assim quando ele levantou, we got up. nós também levantamos. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. Wake up. Levante-se, Get up. levante-se. You are seated with Christ Jesus in heavenly Você places. está sentado em regiões celestiais com Cristo Rise and take your Jesus. place in the kingdom. Vamos, levante-se e pegue seu lugar no reino de Deus. Day one. Esse é o primeiro dia. I'm not going to quit on you, soul. Eu não vou sair de você, I'm alma. not going to quit on you. Eu não vou sair de você. Hallelujah. Sometimes in life, beloved, Às vezes, meus amados, na vida, because you have had problems or some trauma for many years, às vezes você tem algum problema, algum trauma por muitos anos. sometimes it takes people a while Às vezes, gasta um tempo para que as to pessoas change their mind, mudem a mente change delas, their thoughts, para que elas possam mudar os to pensamentos, come out of that. para que elas possam sair disso. Because as believers, Porque como cristãos, we have an inheritance in Christ Jesus. nós temos herança em Cristo Jesus. We have an inheritance. Nós temos herança. But just because you have it Mas não é porque você tem, doesn't mean you automatically receive it. não quer dizer que você automaticamente recebe, somente porque você tem. You must fight for it. Você vai ter que lutar por ela. You're not fighting to win. Você não está lutando para ganhar. You're fighting to maintain victory that was already given to you. Você está lutando para que permaneça com a vitória que já te foi dada. Hallelujah. Aleluia. As a believer, Como um crente, you're never in a position of defeat. você nunca estará numa posição de estar perdendo. You're always in a position of victory, fighting off defeat. Você sempre vai estar na posição de vitória, lutando contra a derrota. You're never in a position of poverty. Você nunca vai estar numa posição de pobreza. You're in a position of wealth, fighting off poverty. Você está numa posição de riqueza, lutando contra a pobreza. You're not depressed, looking for joy. Você não é um depressivo procurando You're the alegria. joyful, fighting off Você é a depression. alegria lutando contra a depressão. Hallelujah. What is your perspective? Qual que é a sua perspectiva?
You may not look like joy, Às vezes você parece não ter alegria, but it's who you are. mas é quem você é. Learn to walk in it. Então você tem que aprender a andar dessa forma. Hallelujah. Aleluia. I don't usually yell like this, but it feels good. Eu não costumo gritar dessa forma, mas eu estou me sentindo muito bem agora. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, it really is finished. Já está tudo consumado. But we have to learn how to walk it out. Mas nós temos que aprender como andar em vitória. Keep telling your soul Continue falando para sua alma, to take courage. para encorajar. Avenge me of my adversary. Me dê vitória contra o meu adversário. Praying in all prayer and supplications. Orando em todo o tempo. Praying in Portuguese. Orando em português. Praying in English. Orando em inglês. Praying in those tongues. Orando em línguas. Allow the Holy Spirit to flow through you. Deixa que o Espírito Pour flua através through de you those você. words. Que Ele faça com que a palavra venha até você. Because He prays the will of God for our lives. Porque Ele vai orar a vontade de Deus para as nossas vidas. To snatch out from the soul Para que você possa começar a everything arrancar da that has alma damaged it. tudo aquilo que tem te machucado. Hallelujah. Soul arise. Então a alma levanta. Hallelujah. Aleluia. I'm healed. Eu estou aqui com vocês. So I just want to encourage you, beloved. Então só quero encorajar vocês, meus amados. The battle A batalha is in the soul. é na alma. Love yourself enough Ame a si mesmo o to suficiente fight for you, para lutar por você, just in case no one else will. mesmo que ninguém esteja lutando. Now, I know some people sitting out here, Eu sei que tem pessoas sentadas aqui I won't call their names que eu não posso chamar pelo nome, because they don't like to be elevated in that particular perspective. eu posso chamar pessoas aqui, mas eu não vou falar o nome porque talvez eles I know possam some people here ser elevados. Mas eu sei que tem pessoas aqui who were alone on their journey. They walked alone on their journey, que estão andando sozinhos na sua jornada and they suffered a lot of abuse, e sofreu talvez muito abuso, but they trusted God, mas essa pessoa confia no Senhor and He brought them to victory. e o Senhor está trazendo vitória para ele. He is enough. Ele é o suficiente. 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 Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. So my wife started physical therapy this week Então a minha esposa começou a fisioterapia essa semana on her shoulder, no ombro dela and we're still preaching the gospel, e continua pregando o evangelho. still praying for the sick, Ela continua orando pelos doentes and still seeing miracles e continua vendo milagres, because He's worthy. porque Ele é o suficiente. My soul has been fixed. E a minha alma foi tratada. My soul has been fixed. A minha alma foi tratada. I will never Eu nunca, again de novo, dishonor Him vou desonrá-lo, because I don't get something I want. porque eu não recebi aquilo que eu queria. He's worthy. Porque Ele é suficiente. He's worthy. Ele é digno. He's worthy. Ele é digno. Hallelujah. Jesus. Do you feel satisfied this morning? Será que vocês estão satisfeitos por essa manhã? Did you receive something that can help you? Será que vocês receberam algo que pode mudar a vida de vocês? The soul A alma, must listen to the inner man, ela tem que ouvir lá de dentro, to the spirit man. através do seu espírito. You must feed the spirit man Você tem que alimentar o seu espírito so that the soul can change, para que a alma possa mudar. because you will never get beyond Porque você nunca vai estar, how you think. porque você nunca vai permanecer, porque senão você vai permanecer como você pensa. You will never get beyond. Você nunca vai vencer aquilo que você pensa. You have the mind of Christ. Mas você tem a mente de Cristo. And the only limitation in the kingdom E a única limitação no reino is you é você and me. e eu. In Christ Jesus, my beloved, Mas em Cristo Jesus, meus amados, be limitless in Jesus' name.
Então você é liberto, você é livre em Cristo Jesus. Hallelujah. Aleluia. So that will conclude the teaching for this morning. Então eu vou fechar agora aqui o ensino por essa manhã, From my perspective, from my part. da minha parte aqui agora. If anyone wants prayer for anything, we can pray, Se alguém se sentir à vontade, para a gente possa orar. or we can just do a corporate prayer. Então nós vamos fazer uma oração. Corporate prayer. Because, God is so wonderful. Porque Deus, ele é maravilhoso. Think about how much God loves us, how He comes to us. Pensa tanto que Deus ama quando a gente vai até Ele. The woman with the issue of blood, A mulher com fluxo de sangue she touched His clothing. tocou a roupa dele. The guy who came down through the rooftop of a house, Aquele homem que veio do telhado da casa, the faith of his friends made him whole. a fé dos amigos dele fez com que ele fosse curado. The centurion, O centurião, he said, ele disse: don't come to my house, não precisa vir à minha casa, just speak, somente fale, just speak, somente fale, and my servant will be healed. então meu servo será curado. So, can you believe today Então você pode crer que hoje, that just a word que é somente uma palavra, can find you essa palavra pode achar wherever você, you are? onde quer que você esteja. Can you believe that? Você acredita nisso? Hallelujah. Then this, for the sake of time, let's do a corporate prayer right now. Então vamos fazer uma oração. Se In the name of levantem. Jesus. Hallelujah. Aleluia. Raise your hands. Levante suas mãos. Father, we worship you. Pai, nós te louvamos. Father, we praise you. Nós te adoramos. Father, we glorify you. Nós te glorificamos. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Any damage, Qualquer trauma, any hurts, qualquer dor, wounds qualquer tristeza in the soul na alma, of any individual em qualquer indivíduo, in this room today, aqui nesse espaço in the agora, name of Jesus, em nome de Jesus. I speak life into you Eu right estou now. falando vida para você In the name agora, of Jesus. em nome de Jesus. Death, Morte, come out sai agora, in the name of em Jesus. nome de Jesus. Brokenness, Se você está ferido, come out sai agora, in Jesus' em name. nome de Jesus. Be healed Seja curado right now agora, in your soul na sua alma, in the name of em Jesus. nome de Jesus. I speak life over Eu you. estou falando vida sobre você In the agora, name of Jesus. em nome de Jesus. Now here's what I want you to do right now. O que eu quero fazer agora, With your own lips. com suas próprias bocas, It doesn't have to be with a loud voice, não precisa ser alto, but move your lips mas mova a sua boca right now agora and begin to tell e yourself, começa a falar para você mesmo who you are in quem Christ você é em Jesus. Cristo Jesus. build yourself up with your own Começa a mouth. construir a sua fé com a sua própria Say something boca. beautiful about yourself Você tem que fazer isso por si mesmo. that you've never said before. Começa a falar coisas que você nunca disse para você Say mesmo. something beautiful about yourself. Diga coisas maravilhosas That sobre you've never você. said before. Coisas que você não disse para você Speak até o dia life de to hoje. yourself right Fala now. vida agora sobre In você. Jesus' name. Em nome de Jesus. It doesn't have to be a preacher. Você não precisa ser um It pregador. doesn't have to be a pastor. Você não precisa ser um pastor. You are a son of Mas God. você é um filho de Deus. Speak to yourself Fala para você mesmo. and bring your freedom to yourself. E se alimente a sua In fé. Jesus' Em name. nome de Jesus. Like Christ Jesus. Assim como Cristo In your Jesus. spirit. No Espírito. You are high and lifted up. Você está sendo In levantado. heavenly places. Você está sentado Where you rule and you em reign lugares as celestiais. a son of God. Como filho de Deus. Seated at the right hand of the Você Father. está sentado à direita Walking também. your inheritance. Andando And em declare your herança. freedom. Então declare In sobre Jesus' você name. mesmo. Em nome de Hallelujah. Jesus. Aleluia. Praise you, Father. Nós te louvamos, We love Pai. you, Father. Nós te adoramos, We Senhor. glorify you, Lord. Nós te glorificamos. Speak now. Speak. Speak. Fala com você mesmo agora. Aleluia. Fala. Aleluia, Jesus. You unravel me with the melody